Aleluia, aleluia. Aleluia. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, que é demais, né? Nós fizemos 10 apresentações do alto nesse ano e o nosso coração continua incendiado. Eu queria que você aplaudisse mais uma vez os nossos voluntários, um exército. Aleluia. É um grupo extraordinário. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Gente, eu fiquei nesse auditório desde manhã, recebendo o que você recebeu. Foi demais, hein? Gente, minha cabeça está explodindo. É muita palavra, está saindo aqui. Quem recebeu muito desde manhã? Aleluia! Aleluia! O nosso alvo aqui é sair cheio do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Que noite, hein? Já começou pelo fim, parece um negócio forte. Aleluia! Já pagou o ticket, né? Vamos lá. 1 Timóteo 1. Abra a Bíblia, se você a tem, impressa ou digital, a partir do verso 15. Eu quero falar sobre o tema líderes proféticos apaixonados que lutam pelas suas promessas. Quem tem promessa de Deus que ainda não se cumpriu na sua vida? Aleluia, aleluia, aleluia. Não tem prazo de validade para uma promessa. Aleluia. E olha só, nesse texto aqui, Paulo, ele lembra o seu filho espiritual, profético, apesar da idade, líder de líderes. E tinha algo que movia esse envio de Timóteo, que é o que nós vamos ler aqui. Diz assim a palavra de Deus: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam a honra e glória para todos sempre. Amém. Agora o texto da nossa mensagem, propriamente dito. Timóteo, meu filho, quem tem problema com paternidade tem que estudar mais a Bíblia. Timóteo, isso. Dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Põe a mão no seu coração se você quiser. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra agora, já nessa atmosfera extraordinária de adoração ao Senhor, seja uma explosão dentro de nós. Eu vejo um baú, Senhor, um baú antigo, com promessas. E o Senhor está trazendo para nós essa noite, que ainda há tempo, ainda há tempo, para que as suas promessas se cumpram em nossa vida. Ainda há tempo. E ó Deus, que nos lembremos, como Paulo persuadiu a Timóteo, destas palavras, enquanto a tua palavra nos edifica, nos impulsiona, nos cura, e se for necessário, traga libertação, em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia, aleluia. Ainda em pé, não pedi para sentar, não.
a gente não costuma fazer isso aqui, vamos fazer. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: tem promessas ainda na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Agora para a pessoa do outro lado: tem promessas na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Ou seja, esse auditório está lotado espiritualmente de promessas de Deus que serão materializadas. Aleluia. Rebacalamanassa, aleluia. Para eu não esquecer, não senta não. Para eu não esquecer, nós estamos lançando este material aqui para a igreja que está transicionando para uma comunidade profética. Eu sou só o organizador. Toda a nossa equipe tem trabalhado com esse conceito aqui. E na organização eu trabalhei muito a questão do apostólico e do profético, na construção de uma comunidade profética, onde todos podem ouvir a voz de Deus e serem guiados por ela para transformar realidades. Aleluia. Então lá no final dessa ministração vou estar ali fazendo uma dedicatória simbólica, mas também com os meus outros livros, para abençoar você. Quem sabe até rola uma oração, não sei. Mas estamos juntos, tá? Então, no final, a gente vai estar ali, e é uma honra a gente poder trazer esse material e colocar na sua mão. Leve para toda a equipe, aliás, o preço é para isso mesmo, para todos terem o seu e realizarem os treinamentos, ok? Pode sentar, por favor, obrigado. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combata o bom combate. Essa frase, combata o bom combate, significa mais que lutar. Significa, não é apenas um bom combate, é um nobre combate. Significa estratégia, uma expedição, como se fosse uma ação militar. É forte. Em outras palavras, pegando o original desse texto, é mais ou menos isso. Timóteo, use cada promessa como ordens de campanha, como mapas de guerra, como armas espirituais. Pegue suas palavras proféticas e formule estratégias com elas, para que elas se cumpram. Ou seja, está associado ao cumprimento de promessas da nossa vida, o combate, a guerra, a estratégia, a movimentação, sair da zona de conforto. Eu coloquei aqui, a profecia é uma convocação, não apenas uma informação ou decoração. Quando você recebe uma palavra, tem gente que é fominha de palavra profética. Às vezes eu me sinto sufocado assim, né? Vai em algum lugar. Gente, assim, é legal receber uma nova quando a gente já está dando conta das antigas. Aleluia, 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 aleluia. Olha só, quando a gente pega a história de Jesus, e no livro Escolha Ser Filho, que eu super recomendo, que escrevi, tive a honra de escrever junto com a nossa pastora líder, pastora Leila, Escolha Ser Filho, tem um capítulo que a gente fala do processo de Jesus e sua missão. A gente olha em Mateus 3, a sequência e a ordem das coisas, que é extremamente importante para nós em relação à nossa missão. Diz o texto em Mateus 3 que Jesus foi batizado, saiu das águas, os céus se abriram. A gente canta que se abrem os céus, mas eu entendo, mas já estão abertos.
nesse tempo aqui, a partir desse tempo, o Espírito desceu em forma de pomba sobre ele. E um silêncio profético de 400 anos é vencido com a voz de Deus se apresentando como Pai. O pessoal fala assim: passou tudo na Bíblia para o Senhor é a paternidade. Ué, está na Bíblia, ué. Depois de 400 anos, Deus vai falar. Ele começa a falar de forma antecipatória, em algum nível, com o percussor, João Batista. Mas o próprio Deus vai romper o silêncio profético. E o que ele fala? Ele traz uma afirmação para o filho dele. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, que me dá prazer, que me dá alegria. Depois dali, Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado. Ele já sabia, está tudo no livro lá, ele já sabia a sua missão. E ele é tentado em 3 níveis: dor, a própria missão e os outros. A tentação ali no deserto é para que Jesus deixe de ser influenciado pelo Pai e tenha um autogerenciamento, se desconectando da sua missão do jeito original. Olha o desconforto. O diabo se apresenta para ele depois de 40 dias de jejum. Ó, transforme essas pedras em pães. Ou seja, o símbolo da dor, do desconforto. Jesus recusa. E ele diz algo poderoso, profético: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Provando o seguinte: eu, na minha opinião, é assim, né? Eu fui pastor de criança, então tudo dá uma viajadinha. Na minha opinião, é assim que acontece ali, ó. Acontece assim: diabo, eu quero me apresentar, eu sou Jesus, presta atenção. A partir de hoje você vai apanhar muito de um ser humano que vai replicar outros, movidos pelo céu e não pela terra. Eu estou te apresentando uma evolução da raça. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora não adianta você ficar 350 horas nas redes sociais e 30 segundos de devocional. O que está no seu HD? Hein? Tem que, ó, comer isso aqui, ó. Aleluia. E outra, para de ficar lendo a Bíblia só no digital, minha opinião. Leia também ela impressa, arrisque. Aleluia, aleluia. Tem pastor subindo para pregar sem a Bíblia. Socorro, Brasil. Tudo é iPad, é celular. Aí você olha a foto, você não sabe se é uma palestra, se é o quê. Tem que ter a Bíblia, minha grandona, porque já não tem chegando tão bem. Aqui, ó. Põe aqui do lado, ó. Aleluia. Não estamos tirando coisa da nossa cabeça, não. Nem só de pão viverá o homem. Aleluia, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você terá um novo nível de fome pelas Escrituras. Ei, acompanhado de um novo nível de entendimento. Aleluia. A Vivian, minha esposa é nutricionista. Ela fala o seguinte para mim: ore por mim, não é fácil. Eu sou filho de baiano, minha esposa é nutricionista. Olha, tem hora que eu falo: Senhor, o Senhor ainda responde orações. Não é brincadeira, o monitoramento é ali. Mas tudo bem. Ela fala assim: Fabiano, se você não está satisfeito com o seu corpo, troca de dieta. Chatinha, mas espiritualmente tem a ver. Gente, ó, sinceramente, todo mundo que me procura para reclamar de Deus, eu não tem como. Eu não sei porque Deus não fala comigo, eu não sei porque parece que flui nos outros e em mim não. É tanto assim, gente, você já foi selado com o Espírito Santo. O próprio Deus está em você. Espírito Santo ativar. Aleluia. Quem tem Jesus não tem falta de nada. O que pode estar faltando é uma dieta balanceada. Aleluia, 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 aleluia.
Há lágrimas nos seus olhos ainda quando você lê as Escrituras? Aleluia. E aí, Jesus rejeita a tentação para se livrar da dor. Jesus rejeita a tentação de tentar um outro caminho em relação à sua missão, quando o diabo diz: olha, pule do pináculo do templo. Você acha que se Jesus pulasse do pináculo do templo, as pessoas deixariam ele ir para a cruz? Possivelmente não. Ele não gerenciou o quê? A sua missão. Haha. Deixa eu dizer uma coisa. Deus te encurralou nessa noite aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa. Se você está tirando o braço de ferro com Deus em relação ao seu chamado, vai por mim, ele já ganhou há muito tempo. Para desse mimimi, se ajoelha logo e fala: eis-me aqui, usa-me. E em terceiro lugar, Jesus diz não ao gerenciamento dos outros. Quando o diabo diz assim: olha, se prostrado me adorares, eu te dou tudo isso aqui. Não, não. Olha só, já fica aí no seu coração. A gente não gerencia nada. A gente não gerencia a nossa dor. A gente não gerencia, a gente entrega a nossa dor. A gente não gerencia a nossa missão. Diante de Deus, gente, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Diante de Deus. Depois de 3 minutos aqui, dá um Transformers. E depois eu vou saindo ali, eu vou voltando normal de novo. Eu já sou uma pessoa tranquilinha, tá? Mas não adianta, eu tentei falar para Deus: Deus, põe outro no meu lugar. Deus, não tem nada a ver. Eu não vou ser pastor de jeito nenhum. O Senhor está muito criativo ultimamente. Não dá para mim. Olha a minha família, olha a minha história, olha tudo. Não dá. E Deus só olhando para mim. Então, Fabiano, quando você parar com o piti, a gente conversa. E assim foram 7 anos, cheio de piti. Então já conta a minha história aí. Tem uma fotinho minha. Eu fiz 50 anos esses dias. Sempre fui dessa igreja, agora estou meio chatinho, né, de mostrar a história e tal. Olha lá. Olha eu pequenininho na nossa igreja. Olha o tamanho da nossa igreja. Praticamente é isso aí. Tem uma foto aí minha. No meio da igreja aí. Tem aí? Olha aí. Sou eu. Olha aí. A nossa igreja. Para pegar a vibe do Felipe Santos, foi pintado com inteligência artificial. Dá licença, Felipe Santos. Eu sei fazer também. Olha aí. 1978. Pastor Conrado está ali, ó. Lá atrás. Parecendo o Beatles ali. Pastor Conrado está na nossa igreja desde Gênesis 3. É impressionante. Olha lá, olha ele lá. Pastor Conrado conhecia os meus pais solteiros. Meu Deus do céu. Que isso, pastor Conrado? Aleluia. E foi o pastor Conrado que ungiu os dons de governo nessa casa. Está aí até hoje. 73 anos, aleluia. Conrado não está aqui não, mas vamos aplaudir o pastor Conrado aí, ó. E olha só. Ele merece a honra. Olha só. Deixa eu contar a minha história na ótica profética. Bem rapidinho. Porque nós estamos falando de promessas aqui. Bem rapidinho, criança, ali, né? Eu me lembro que minha avó morreu, mãe do meu pai, e meu pai emprestou um Fusca de uma missionária, e na mão do meu pai, o Fusca da missionária fundiu o motor. Olha que mamão, cara. E a gente lá no meio do nada, não tinha celular, minha família ultra organizada, não tinha telefone de ninguém. Aquele nível. Todo mundo desesperado. Daqui a pouco eu falo: tia Nair. E falo o número. Todo mundo olha. Hã? Tia Nair, fala o número. Liga, era o telefone da tia. Já era um mutante em formação.
pessoal achou assustado, mas daquela religiosidade, sei lá de onde veio esse sinal. O menino falou. Na adolescência, fui batizado com o Espírito Santo, sozinho no meu quarto. Sempre fui dessa igreja. Li uma literatura proibida para a época, batismo com o Espírito Santo. Kenneth Reagan. Tem batista aí que quis sair agora do auditório. Fininho, eu li. Eu me ajoelhei naquela madrugada e falei, não sei se é batismo, enchimento, plenitude. Eu não sei. Vem Espírito Santo. E eu lembro que essa questão do Espírito Santo entrou na minha vida, porque a minha família já estava colapsada. Na minha adolescência, infelizmente. A gente nunca mais voltou à mesma configuração, infelizmente. E eu lembro 2 senhoras visitando a minha mãe e meu pai. Eu sentei no chão daquele pequeno apartamento. Até me emociono aqui porque é forte. Minha mãe se chamava Santa Lina. Disseram elas, Santa, para essa família aqui, o que vocês estão vivendo, só o Espírito Santo é a solução. Aquilo tem dentro de mim. Eu falei, meu Deus, a nossa igreja não ensina o Espírito Santo com essa convicção que elas falaram. Aí que eu peguei o tal livro, me ajoelhei, fui batizado com o Espírito Santo, falei em línguas espirituais 4 horas naquela madrugada, pulando, saltando. 4 horas, falei, gente, se alguém entrar, minha família já é tudo desequilibrada. Se alguém entrar, falou, mais um desequilibrou. Ei, presta atenção, agora eu vou lançar um negócio aí. Muitas vezes a emoção sensível não é simplesmente traços que marcam uma família, mas um chamado profético. Porque tanto Deus trabalha nas emoções de um profeta, quanto o diabo. E se o diabo chegar primeiro, entre aspas, pode ser um colapso. Tem muita gente sofrendo de prisão emocional, que na verdade é um chamado profético. Da minha família, da parte da minha mãe, muita gente colapsada emocionalmente. Muita. Interessante, eles vão casando, e quem vai entrando vai ficando depressivo também. Meu Deus. Deus lhe falou, Fabiano, você foi o primeiro que percebeu isso. A sua família, da parte de sua mãe inteira, foi chamada para o ministério profético. Você não é o maior, você foi o primeiro que percebeu. Eu vou continuar agindo na sua família. Então, de criança, eu, na adolescência ali, minha família foi procurar oração. Um dia a gente parou numa comunidade bem pobre, num chão batido de terra, e a irmã Cláudia veio orar por nós. Apesar de sermos tradicionalistas na época, a gente acreditava em oração forte. E eu lembro pequeno, ajoelhado naquele chão, os meus 2 irmãos ao lado, a irmã Cláudia, querida irmã Cláudia, irmã de coque, tá ligado, né? Ela veio, colocou a mão na minha cabeça e disse assim, esse aqui é separado, esse é pastor. A gente não tem linhagem sacerdotal, tomei um susto. E depois que fui batizado com o Espírito Santo, eu entendi a vocação, fui para o seminário. Depois do 3º ano do seminário, desisti. Falei, gente, esse negócio de ser pastor é confuso. Não dá para mim não. Não dá não. Só que ali eu já estava com muitas feridas na alma. Eu lembro uma vez que eu procurei a psicóloga do seminário, nem sabia que tinha, mas tinha. Ela disse, Fabiano, ela falou óbvio, mas foi forte. Ela falou, Fabiano, tem coisas que te acompanham desde a infância. Falou, óbvio. Mas me pegou, eu falei, meu Deus, tem mesmo. Eram alguns segredos que eu carregava, de feridas na minha alma, que estavam me drenando. E ali no 3º ano, com a minha família toda conturbada, eu não tinha condições nenhuma. E me vitimizei também por isso, na minha cabeça, de assumir um chamado. Voltei para São José, depois do 3º ano. Meus amigos diziam, você é louco. Voltei para São José. Meu amigo disse, Fabiano, você vai trabalhar onde? Você saiu do médio e foi para o seminário em São Paulo. Eu falei, vou arrumar um emprego. Ele falou, você não tem nem experiência profissional. Estou trabalhando num posto de gasolina. Vem ser frentista aqui. Eu falei, rapaz, você não é meu amigo não. Frentista, que isso? Olha só o nível que eu era, minha cabecinha. Tive que ir para o posto.
O poço foi minha escola do quebrantamento. Eu lembro que os irmãos da nossa igreja passavam, buzinavam, eu ficava com uma raiva, cara. Falava, quando estava no seminário, ninguém me ajudou, né? Agora aqui, pé. E ali, eu era muito orgulhoso, a Vívia sabe disso, já namorava a Vívia. A gente começou na adolescência, não é padrão, mas o nosso deu certo. Lá na adolescência, e então ali, depois do seminário, já jovenzinho, um dia eu falei para Deus ali, cheio de cheiro de gasolina, eu falei, Deus, não vai ser fácil, Deus, mas eu começo agora me render ao Senhor completamente, não dá mais para mim. E eu lembro que eu fui de roupa de frentista na casa da Vívia. Ela sabia, só andava de roupa de marca e tudo, chato pra caramba. Minha mãe sempre tentando colocar a gente numa vida ilusória. Meu pai só dando pau em negócios e família endividada, mas minha mãe mantinha aquele padrão. E isso pegou. Eu falei, eu vou de frentista ver a Vívia. Eu me entrego, me rendo. E era um bairro, ela morava num bairro que eu cresci, conhecia todo mundo. Cheguei lá, toquei a campainha, ela vem. Eu falei, enlouqueceu! Falei, Vívia, eu não sou nem mais quem eu sou. Não sei nem mais quem eu sou. E vão seguir o jogo. Eu não vou mais brigar com Deus em relação a nada. Ali naquele posto eu conheci uma americana que o esposo era um CEO de uma empresa automotiva. Levou meu currículo. Eu comecei nessa empresa e comecei a crescer. E a minha família começou a decrescer emocionalmente. Meu pai saiu de casa. Minha irmã com 17 anos engravida. Meu irmão conhece uma menina em 2 meses, casa e sai de casa. E a configuração da minha família fica assim: eu, minha mãe depressiva, minha irmã grávida e um pincher quase que endemoniado. Negócio doido. Era difícil. Meu Deus. Até que eu não vendo um palmo na frente da cara de vocação. A Vívia é um exemplo, sempre servindo na igreja. Eu tive várias fases, falava, Vívia, você é boba, aquele bando de religiosos lá. Não, a gente tem que servir e não sei o que tal. Eu brigado com tudo, com o mundo tal, mas já começando aquele processo de quebrantamento e já depressivo. Eu lembro que eu trabalhava nessa época no segundo turno, que é um horário bem difícil. Eu praticamente, quando não tinha nada que comprar, quando não tinha que comprar nada para minha irmã, eu dormia o máximo possível, almoçava e já ia para o ponto, para depois entrar de novo na empresa e tal. Eu lembro numa manhã de 11 horas da manhã, mais ou menos 11h30, toca a campainha. E a minha mãe diz assim, oi pastor Carlito. Deu um gelo na minha barriga, eu com o edredom na cabeça. E minha mãe era boazinha, mas sem noção. Ela disse assim, parece que o pastor nem... A minha imagem é que o pastor não conseguiu nem entrar para dentro do apartamento. O pastor não era nem pastor líder ainda, era adjunto, ele visitava todo mundo, sempre foi trabalhador. E foi visitar minha mãe porque sabia que estava com problema. E a minha mãe disse assim, você sabia que eu tenho um filho que desistiu de chamar? Sabem como é que é o pastor Carlito, né? Ele está aí. Eu falei, cara, eu mato minha mãe, vai acontecer uma tragédia aqui em casa. Ele está aí, chama ele. E eu sei que eu sentei do lado dele com a cara toda amassada. Ele lembra disso. Ele disse assim, Fabiano, filho, não se desiste de chamado. Era só o que eu precisava. E por isso eu estou aqui até hoje. Eu precisava dessa afirmação. Eu entrei. Eu lembro o meu primeiro dia na reunião do pastor Carlito. Tinha uma mesa de mármore, mais pro preto, linda, lá no outro espaço, ainda não aqui. Eu lembro que eu entrei para ser o primeiro pastor de crianças na história da nossa igreja. Eu entrei de moletom, de tênis, eu falei, cara, tá ótimo. E a gente tinha uma equipe bem formada já na época, pastores mais experientes, tal, ministros mais experientes. Eu lembro que eu entrei, eu não consegui colocar minha cadeira para encostar minha barriga, digamos assim, na mesa. E eu louvei a Deus. Entrei mudo e saí calado. Outra reunião. Um dia eu disse para Vivi, não dá para mim não, o nível é muito alto, eu não tenho condições.
assim, 40 minutos da reunião, eu não sei quem eu sou. Depois eu tento anotar alguma coisa e fico orando para ninguém perguntar nada para mim. Não vai dar para mim. Eu lembro que o pessoal antigo me ensinava. Eu era tipo assim para eles, eu ouvi essa expressão na época: Fabiano vai ser o coroinha do Carlito. Não tem problema, eu colocando no pendrive na época, colocava o pendrive e pum, tirava. Todo mundo quer ensinar quem é aprendiz, né? Tipo assim, inofensivo, né, tal, né? Estagiário. Eu ali, aprendendo, sugando, tá. Aí, depois de 2 anos no Ministério Infantil, Deus foi dando graça, Deus foi abençoando. Uns americanos de Saddleback Church vieram no Rio de Janeiro, da igreja do pastor Rick Warren, para dar um seminário para líderes do Ministério Infantil e chamar a gente para fazer interações. Tipo assim, eu não sou mais cara de pau assim com as crianças, mas eu tinha uma equipe, o fantoche, o teatro e tal, para a gente fazer os quebra-gelos, e os americanos dando a teoria lá e tudo mais. Eu lembro que a americana que cuidava do discipulado dessa igreja, do Ministério Infantil, a Cíntia, no final da conferência, ela me chamou e disse assim: Fabiano, eles são batistas também, tal, tradicionais, tal. Já mudou bastante também como a gente. Mas ela profetizou, eu falei: meu Deus. Ela disse: Fabiano, se você não usar as crianças, porque eu vi que seu coração tem honra por elas, não fazer do Ministério Infantil um trampolim, você vai ser conhecido nessa nação como um líder frutífero. E no ano que vem eu vou te levar para os Estados Unidos. E você vai na nossa conferência de líderes do Ministério Infantil do mundo. E nós vamos custear tudo. Eu lembro que eu não tinha passaporte, muito menos visto para os Estados Unidos. Sabe quantos dias eu ganhei de visto? 15 dias. Um americanão no guichê falou assim: ó, você só vai para essa conferência aí, ó. 15 dias de visto. Foi o meu primeiro visto para os Estados Unidos. Sabe assim, passou raspando, eu tinha que ir. Me levaram para Disney. Eu andava com 3 tradutores. Aleluia. Celebridade. Vai entrar o pastor Fabiano do Brasil. Eu falei: gente, está acontecendo. As crianças juntaram tanto dinheiro para eu ir, que foram mais 4 ou 5 líderes de outras localidades do mundo na mesma conferência, fruto do dinheiro que as crianças levantaram para levar, tipo um missionário que cuida de criança no Brasil. E a partir dali, começaram as confirmações do ministério profético. Eu lembro que o querido Gesiel Gomes, um Jedi, né, da Assembleia de Deus, quando ele foi pregar na nossa igreja, quem conhece ele, sabe que ele começa: eu saudo, e começa a falar os atributos de Jesus, de Deus, um negócio fascinante. E daqui a pouco ele vira, olha para mim e diz: oi, profeta. Eu falei: gente, o que é ser profeta? E para adiantar, porque nós estamos falando de promessas, um outro profeta veio aqui na nossa casa, espiritual, tem uns 3, 4 anos atrás. Ele chamou: Fabiano, profeta, vem cá. Cada passo que você der é um país da América do Sul que você vai influenciar. Eu lembrei que lá no seminário eu conheci o José, um chileno. E do nada eu pedi para aprender espanhol. E até hoje eu tenho uma audição para esse idioma. É um negócio doido, lá atrás. Eu não sei, foi tão forte aqui, quem estava, lembra? Eu dei uns 2 passos e já caí. Que jeito. E ele continuou falando os países. Não é que a minha filha mais nova vai casar e o menino não é filho de paraguaio? Eu estou vendo eles lá ministrando louvor em casa, lá treinando. Eles cantam português, inglês e espanhol. Eu falei: meu Deus. Gente, como que no coração de Deus tem algo mais profundo? E para nós, talvez você veja a sua vida assim,
como se fossem pontos desconexos, ou variáveis, ou uma montanha russa. Mas a soberania de Deus coloca tudo de uma perspectiva linear. Porque aquele que prometeu cumpre. Ele é o alfa e ômega. Nada fica sem ser terminado. E a glória sempre será dele. Aleluia. Rebacanaçuiterai. Aleluia. Aleluia. Não desista daquilo que Deus prometeu. Para a gente orar, o que fazer com as profecias? Em primeiro, guarde-as com reverência. Não é brincadeira. Deus falou. Salmo 62:11, o Senhor falou uma vez, 2 vezes eu ouvi. 2 Timóteo 1:5, recordo-me da sua fé sincera, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Ou seja, tinha um processo na vida de Timóteo há muito tempo, e Paulo vem e identifica isso espiritualmente, e junto com outros maduros da casa, é um compartilhamento, com imposição de mãos de profecias. É mais ou menos assim: Timóteo, eu estou distante de você, mas as minhas palavras estão sobre a sua cabeça. E ande na atmosfera dessas palavras. Remanai quietos. Eu estou na frente de 3 mulheres extremamente influentes, mas eu sinto no meu espírito dizer para vocês 3: ainda há muito mais. E Deus está trocando a timidez por uma ousadia sobrenatural. Não será forçado, mas tem um novo nível de influência chegando sobre a vida de vocês. E em nome do Senhor Jesus, sejam leoas, porque nós ouviremos os testemunhos daquilo que Deus fará a partir dessa estação. Leila, Vivian e Mariana, aleluia! Aleluia! Vocês vão ouvir histórias. Fui para o terapeuta, foi a último paradigma de religiosidade. Tive que ir. Na pandemia, não foi por causa da pandemia não, deve ter ajudado, mas fui. Comecei a perceber, atendo muita gente todos esses anos, isso aqui é o início de um síndrome de pânico. Fui. Ela disse: Fabiano, você sofre de outras coisas, mas a principal delas é a síndrome da superexposição. Você tem uma exposição que você não foi trabalhado para ter. Ou seja, todos os dias eu estou fora da minha zona de conforto. Não é que eu sou intenso espiritualmente, eu não tenho outra opção. Tem gente que fala assim: olha, o ministério não pode ser algo que te motive espiritualmente. Não, gente, eu tenho certeza que o ministério dessa igreja contribuiu para a minha espiritualidade. Porque quem está na linha de frente precisa sempre de mais. Ao invés de sair desesperado, nós somos para Deus. E Deus materializou isso aqui. Isso aqui, gente, não é um prédio. Isso aqui é uma unção materializada, é um destino. Você acha isso aqui grande? Mas tem promessa que nós seremos 1 milhão de membros. Cada flecha então precisará crescer exponencialmente. Segundo, ore pelas promessas. Leve cada palavra para o secreto e pergunte ao Espírito Santo o que, como e quando. Terceiro, discirna o tempo e o modo. Nem toda palavra é para agora.
Mas seja resiliente, como a pastora Leila ministrou tão bem hoje aqui à tarde. Seja resiliente. Mas toda palavra tem um tempo determinado por Deus. Seja intencional. Paulo disse para Timóteo, olha, dedique-se à leitura da Escritura, à exortação e ao ensino. Timóteo não esperou que as promessas se cumprissem automaticamente. Ele agiu com disciplina, intencionalidade e fidelidade. Seja intencional. Quinto, use como âncora as promessas em tempos difíceis. Aleluia! Vamos lembrar daquilo que pode nos dar esperança. Vamos lembrar na dor o que recebemos um dia. Aleluia! A presença de Deus é o nosso GPS e as promessas do combustível. Você, porém, homem de Deus, recomendação a Timóteo, fuja dessas coisas, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. E seja fiel no processo. A profecia aponta o destino, mas o caminho exige obediência diária. O nível da sua obediência será a taxa da aceleração das promessas de Deus na sua vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. 1 Timóteo 6:20. Respeitar os processos é entender que você é um coletivo, não um indivíduo apenas. Lembra de Eliseu? Ele se despede dos seus pais, diante da érsula sacerdotal sobre ele, e depois ele vai para um outro envio, que é do seu líder espiritual. Então nós precisamos da afirmação, se for possível, da família, mas não podemos perder a chancela da igreja. Por isso que profeta sem bando, eu nem escuto. Aqui o apostólico é tão afiado que se os profetas ficarem na caverna, alguém vai chegar lá, ó, ei, vamos acordar? Temos que descer para o monte, do monte. Por pé do monte. Por isso que o pastor Carito fala, avivamento não é quando o fogo simplesmente cai, mas quando ele se espalha. Olha só em 1 Coríntios 4:15, embora vocês possam ter milhares de instrutores em Cristo, não tem muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. YouTube é tutor, pai é na casa espiritual. Tem muita gente sendo tutoreado por YouTube. Quem vai impulsionar você no seu destino é o corpo de Cristo da comunidade local onde você está inserido. Ué, nós temos que replicar como aconteceu com Timóteo. Nesse sentido. Então quero te perguntar o seguinte: o que está paralisando o cumprimento das promessas de Deus na sua vida? Presta atenção, eu orei, eu acho que Deus me deu algumas coisas aqui como palavra de conhecimento. Porque eu vou chamar você aqui na frente, daqui a pouco, geral, não para te expor, mas se você acha que faz sentido receber essa oração aqui. O que está paralisando o cumprimento das promessas de Deus em sua vida? Fora pecado, que é o óbvio, tá? Outras coisas aqui, que podem ter conexão também. Distrações, secularismo. A medicina é o meio, o seu negócio é o meio, o principal é o reino e a justiça. Frieza, feridas, desistência, medo, orgulho. Eu me vitimizava, né? Mas na verdade era uma espécie de orgulho. Porque eu estou dizendo para Deus que Ele errou. Que é isso, Belo Horizonte? Deus errou como? Preguiça. Preguiça não é só deixar de fazer algo, é não fazer a coisa certa também, ou não fazer o que deve ser feito. Outra coisa que veio no meu coração: fracassos, orfandade,
autocomiseração, abandono, perseguição, desobediência, inconstância. Como foi dito aqui, quando o pastor estava ministrando, veio fortemente no meu coração, pensamentos disfuncionais. Ou a frase, não tenho mais tempo. Eu quero te dizer que pode não ter mais tempo para algumas coisas, mas a graça corrige a rota. Passos para alcançar suas promessas: rendição, direção e a movimentação. Poderia colocar movimento, mas para ficar combinar com o restante aqui, movimentação.